Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, vamos dar continuidade aos estudos do capítulo 4 de Geografia, Urbanização do Território Brasileiro, parte 2. Então, vamos começar. O que é a rede urbana brasileira? Nós temos aqui o conceito de rede urbana brasileira no slide, onde diz o seguinte: que rede urbana brasileira é o conjunto de cidades brasileiras, ok? Um conjunto de cidades brasileiras. Essas cidades, elas estão distribuídas sobre o território nacional e interligadas entre si. Observe esse mapa. Distribuídas sobre o território brasileiro, mas estão interligadas entre si. Veja que eu estou interligando essas cidades. Recife, bom, elas estão interligadas, distribuídas sobre o território brasileiro e interligadas entre si. Voltando. Dependendo de sua capacidade de gerar negócios, produtos e serviços. Então, o que leva essas cidades a serem interligadas, a estarem interligadas entre si? A capacidade que as cidades maiores têm de gerar negócio, produtos e serviços, como, por exemplo, Recife, capital de Pernambuco, gera mais produtos e serviços, mais negócios do que Caruaru, mais do que Petrolina. Veja que ela acaba se tornando um polo. Um polo de quê? De negócios, produtos e serviços. Que as cidades menores só irão encontrar lá. Ok? Então, o que acontece? Chama-se a área polarizada por uma cidade a região que está sob sua influência. Todas essas cidades do estado de Pernambuco são polarizadas pela cidade de Recife. Todas essas cidades do interior da Paraíba são polarizadas por João Pessoa. Todas as cidades do interior do Rio Grande do Norte são polarizadas por Natal. E aí vai. Elas se tornam grandes centros, né? E as áreas que estão sob a sua influência, as áreas que estão sob a influência dessas grandes cidades como Natal, João Pessoa e Recife, que eu citei como exemplo, acabam se tornando aí cidades influenciadas por elas, gerando uma região polarizada por elas. Perceba que no mapa nós temos outras áreas, outras cidades sendo polarizadas, outras cidades menores sendo polarizadas por cidades maiores. Então, você vai observar aqui no mapa exatamente isso, que no território nacional, no território brasileiro, essa rede, certo? É formada por essa
essa capacidade de geração de produtos, serviços e negócios que as cidades maiores têm e acabam influenciando as cidades menores. Isso é uma rede urbana. Com isso, é possível estabelecer uma hierarquização entre as cidades, porque algumas cidades elas acabam se tornando mais importantes do que outras nesse processo. Então, tanto no espaço regional como no nacional, as cidades de maior porte, mais desenvolvidas, ocupam posição privilegiada em relação às menores. Então, as maiores, né, as de grande porte, as cidades maiores, as cidades de grande porte, ficam no topo, e aí nós vamos ver uma sequência de cima para baixo, né, até chegar às cidades menores, de menor importância. Exatamente dessa forma. A rede urbana que acabamos de ver vai dar origem a uma hierarquia de cidades, que é a hierarquia da rede urbana brasileira, formada pela grande metrópole nacional, seguida das metrópoles nacionais, metrópoles, capitais regionais, centros regionais e centros de zona. Entendemos que hierarquia significa que a cidade que está aqui no topo, grande metrópole nacional, é a mais importante dentro do território brasileiro, porque concentra mais produtos, serviços e negócios. Enquanto que os centros de zona é a menos importante nessa hierarquia. A hierarquia da rede urbana brasileira foi definida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir de diversas características das cidades. Características essas que são diversificação das atividades econômicas, o nível de centralização das decisões políticas e o grau de influência nacional ou regional dessas cidades. Vamos conhecer agora individualmente as características da hierarquia da rede urbana brasileira, começando pela grande metrópole nacional. São os principais centros de poder no mundo. Nela é determinada toda a estrutura econômica mundial, transformando essas grandes cidades em centros de difusão de ordem econômica, política e até culturais. Sua importância está em sediar instituições importantes, como bolsas de valores e as sedes das maiores empresas estatais e privadas do mundo. Aqui no Brasil, nós temos como grande metrópole regional apenas uma cidade, que é aqui, ó, São Paulo. Metrópoles nacionais são as aglomerações metropolitanas constituídas pelas principais cidades da rede urbana. Geralmente, essas cidades concentram a maior parte da população e as principais infraestruturas são economicamente mais dinâmicas que o seu entorno. Trata-se de localidades economicamente centrais que influenciam as metrópoles regionais e as cidades médias. Vou citar aqui alguns exemplos de metrópoles nacionais, como Brasília e o Rio de Janeiro. Metrópole. Metrópole é uma cidade de elevado desenvolvimento urbano
que organiza em torno de si uma centralidade responsável por estabelecer uma rede composta por cidades a ela dependentes, conurbada, compondo uma densa rede urbana onde se concentram as principais atividades, empregos e capitais de uma determinada região. No Brasil, existem 36 regiões metropolitanas institucionalizadas, ou seja, com regulamentação prevista por lei. Metrópoles nacionais ou capitais regionais são centros secundários de poder econômico no contexto da economia nacional. Geralmente possuem uma nula representatividade em nível internacional e costumam influenciar apenas as cidades das regiões mais próximas à sua localização. Apesar disso, possuem importante papel na economia, uma vez que ajudam a difundir mercadorias, serviços e demais elementos advindos dos principais polos de poder. Elas também apresentam uma subdivisão, elas se subdividem em capital regional A, capital regional B e capital regional C, e de acordo com o número de habitantes. Vamos dar aqui alguns exemplos de capitais regionais, observando aqui o mapa. Mato Grosso tem Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Rondônia, Porto Velho. Aqui no Nordeste, nós temos São Luís, Teresina e Aracaju. Beleza? Centros subregionais. Eles representam cidades com atividades de gestão menos complexas, com áreas de atuação mais reduzidas. Existem ainda cidades de menor porte, com atuação restrita à sua área imediata, exercendo funções de gestão elementares. Elas também apresentam subdivisões: Centro Subregional A, Centro Subregional B e Centro Subregional C, também de acordo com o número de habitantes. Os centros de zona ou centros urbanos locais possuem centralidade de atuação, não extrapolam os limites dos seus municípios, servindo apenas aos seus habitantes. E, em geral, a população total desses centros urbanos locais não ultrapassam 10.000 habitantes. Além das regiões metropolitanas, existem as regiões integradas de desenvolvimento, as RIDs. A grande diferença entre região metropolitana e RID é que a metropolitana se encontra em um único estado da federação e a RID pode se estender por diferentes unidades da federação, como, por exemplo, o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais formam uma RID. O polo Petrolina e Juazeiro, aqui no Nordeste, e Grande Teresina, que abrange o Piauí, abrange o Maranhão e o Piauí. Essas são as 3 RIDs e o Piauí. Essas são as 3 RIDs, região integrada de desenvolvimento. Nesse mapa, eu vou dar exemplo
né, aqui para vocês um exemplo. Nesse mapa eu vou mostrar um exemplo de hierarquia urbana utilizando o mapa da metrópole do Recife. Vamos observar o seguinte, que o Recife ele se encontra aqui, cidade do Recife, e em torno dessa metrópole nós temos algumas cidades, como Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu, São Lourenço da Mata, Camaragibe, e Jaboatão. Podemos observar que essas cidades elas acabam sendo polarizadas, influenciadas pelo Grande Recife, em que elas são influenciadas na oferta de produtos, serviços e negócios que Recife oferece para essas cidades que estão em torno dessa metrópole. Além delas, nós vamos observar também que existem outras cidades menores que também acabam sendo influenciadas pela metrópole recifense, já que Recife é uma metrópole regional, porque polariza a região Nordeste, e é também uma metrópole rede urbana e região metropolitana. À medida que se desenvolvem, as cidades passam a estabelecer fluxos sociais, econômicos, políticos, culturais entre si. A cidade assume o papel de centro de determinada região, exercendo a função de centro polarizador das atividades socioeconômicas. Forma-se, assim, um conjunto de cidades interligadas por um fluxo de ideias, informações, pessoas, serviços, etc., determinando a rede urbana, cuja análise permite identificar as cidades de acordo com a sua função predominante. As cidades elas podem ter a função turística, religiosa, industrial e categorias dimensionais estabelecidas por uma hierarquia urbana, metrópole, cidade global, metrópole nacional ou metrópole regional. O crescimento urbano acentuado forma áreas conurbadas denominadas regiões metropolitanas, quando as cidades se unem, formando uma única cidade, duas ou mais cidades se unem, formando uma única cidade. Esse é o processo de conurbação, que nós já falamos sobre ele. E esse processo de conurbação dá origem às regiões metropolitanas, porque ali nós podemos notar a presença de várias cidades. Com o acelerado crescimento urbano em curso, foram definidas as primeiras regiões metropolitanas no Brasil em junho de 1973, pelo IBGE. Aqui nesse mapa nós podemos observar as regiões metropolitanas. O conceito de região metropolitana foi criado com a finalidade de facilitar o planejamento urbano, já que a conurbação dos sítios urbanos gerava grande espaço urbanizado com problemas cada vez maiores e muitos deles comuns a todas as cidades que compunham a mesma região metropolitana. Essa administração conjunta, no entanto, não impede que problemas se agravem nessas áreas metropolitanas, conduzindo muitas vezes à saturação. Nós podemos observar que nas cidades, nas regiões metropolitanas, surgem problemas relacionados à infraestrutura, na área de higiene, saúde, e o Estado não consegue atender à demanda cada vez maior dos municípios conurbados, e esse déficit obriga o governo a elevar os encargos tributários com o objetivo de aumentar a receita
Outra área que é bastante afetada é o transporte urbano, que não comporta o fluxo de veículos nos horários de pico, causando quilômetros e quilômetros de congestionamento todos os dias. Bom, pessoal, esse é um mapa da megalópole Rio-São Paulo. O que é que nós temos aqui? A maior e única megalópole brasileira. O que é uma megalópole? Rio e São Paulo. Pronto. Nós percebemos que são duas metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo, que estão ligadas. Observe que elas estão ligadas por uma sequência de cidades menores e médias, ligando aí essas duas metrópoles, formando a primeira e única megalópole brasileira até então. Como nós podemos observar, entre elas existe aí uma importante conexão de cidades representadas, pelo Vale do Rio Paraíba do Sul. As regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro ocupam 0,% do território nacional, mas abarcam cerca de 20% da população absoluta do país. As duas maiores metrópoles nacionais tendem a se integrar espacialmente, formando uma megalópole. O termo megalópole tem origem no grego, que é mega, que é grande, igual a grande, e polis, que é o mesmo que cidade. Então, megalópole significa isso, grande cidade. Esse conceito, ele refere-se à conurbação, dessas duas grandes metrópoles, mas não significa apenas a união física delas, mas também uma intensa relação funcional existente entre as duas metrópoles por meio das redes materiais e imateriais. As principais vias de circulação de comunicação que ligam as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são as rodovias Presidente Dutra, Ayrton Senna, e no trecho paulista destaca-se os eixos rodoviários do Dom Pedro, Jacaraí, Campinas, Anchieta, Imigrantes, Santos, São Paulo e Anhanguera, Bandeirantes, Campinas, São Paulo. Não se pode deixar também de mencionar o Rodoanel, que liga diversas rodovias do estado de São Paulo sem a necessidade de atravessar a cidade de São Paulo. Além dessas, várias rodovias originárias do interior dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo também se conectam a esses eixos principais, como vocês podem observar aí no mapa. Por hoje é só, pessoal. Espero que gostem da aula e as atividades seguem junto com o vídeo da aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e beijos, até a próxima.